Here's Teacher Pedro, and today we are going to talk about comparing numbers by place value. Pessoal, aqui é o Teacher Pedro, eu tô com muita saudade de vocês e hoje a gente vai estudar um pouquinho de comparing numbers by place value, comparação numérica conforme o valor posicional, certo? Para a gente começar a nossa aula, we need to know what is place value. What is this, teacher? Place value is the value of the digit in the number. Então você me pergunta, teacher, o que é place value? Place value em português significa notação posicional. O que é isso, teacher? É o valor do algarismo do dígito no número que ele está. Então, por exemplo, o número 6. Dentro do número 46, o valor dele é de 6. Ele continua normal, valendo 6. Agora, e o valor do 4 nesse número? What is the value of the digit 4? The value is 40, ok? Então, o valor do 4 no número 46 é 40. Isso é notação posicional. Place value. And what I need to know, teacher? A gente precisa aprender uma expressão muito importante. O nome dessa expressão é stands for. Stands for, em português, is like representa. Então, stands for significa representa, serve para representar. Então, a gente pode falar assim: the digit 4 stands for 40. O algarismo 4 representa 40. Right? But today, we are not going to study place value. We are going to study comparing numbers by place value. A gente não vai estudar só notação posicional hoje. Nós vamos estudar comparação numérica, comparing numbers, okay? And for that, we need to know two expressions: is greater than and is less than. Para estudar comparação numérica, a gente precisa saber duas expressões: greater than and less than. Greater than significa maior que. Greater than, maior, greater. E less than significa menor. Less than, menor que. For example, I want to compare two numbers. Eu quero comparar dois números. Como eu vou fazer? Vamos supor, o exemplo aqui, nosso primeiro exemplo, 46. Já fiz a notação posicional dele e eu escolho outro número, o 36. 36. The digit 6 stands for 6. And the digit 3 stands for 30. Okay? So, to compare the two numbers, I have to ask, which one is greater? Então, para comparar os dois, eu tenho que me perguntar, qual é o maior? Well, here is 46. So you write 46 is greater than 36. Greater than, maior. Mas, teacher, e se eu quiser escrever isso de uma forma mais simplificada, de uma forma mais fácil? Tem como? Yes, we can use the greater than sign, okay? We can use the sign to say that this number is greater than this number. Então, nós podemos utilizar o sinal de maior para falar is greater than. A gente pode simplificar isso. E aqui embaixo, teacher, is less than significa menor que, is less than. In this case, we have 36 is less than 46. Is less than é menor que. Agora, nós podemos ainda utilizar o sinal. E o que a gente precisa prestar atenção? Quando nós utilizarmos esses sinais, esse sinal é um sinal de maior. Então o número maior sempre vai começar aqui. A gente sempre tem que olhar the first number, o primeiro número. The first. E nesse caso, o sinal de menor também. A gente olha o primeiro número. Se ele é o menor, a gente usa o sinal de menor. Se ele é o maior, a gente usa o sinal de maior. Now, let's have some exercise. You clean the board and then we do the exercise, okay? Now kids, open the books to page 30, okay? Exercise number 1.
write the number that each digit stands for. Okay? So write the number that each digit stands for and then complete the sentence. So here we have 7 that stands for 7 and 3 that stands for 30. And here what we have? Number 7 stands for 7 and number 4 stands for 40. And now, how can we complete this sentence? Is greater than. Which one is the greatest number? The greatest or maior? 47. So, 47 is greater than 37. There is no secret in this exercise, okay? Exercise number 2. We have to compare the numbers. Compare the numbers and then we have to write the greater number here. Ok? So kids, aqui como funciona? Esse exercício é um pouco mais complicado, presta atenção, que muito aluno faz errado. É o seguinte, we have to compare two numbers. Nós temos que comparar os dois números, mas como a gente faz isso? We have to read the number from left to right. A gente tem que ler o número da esquerda para a direita e a gente vai ver dígito por dígito. For example, 4 and 4 are equal. Okay. And 7 and 6. Oh, they are different. O 7 e o 6 são diferentes. We are going to circle. Nós circulamos os primeiros números que forem diferentes, lendo da esquerda para a direita. E agora? And now, what we have to do? We have to write here the greater number. So, here, in this case, 475 is greater than 465. So, we write here 475. Okay, kids? No problem? Exercise number 3. Really simple. We have to circle the greater number. A gente só tem que circular o maior número. 111 and 311. Which one is greater? 311. Simple, right? Exercise number 4. We have to complete, but now we have to circle the sentence. Less than or greater than. So, 25 is less than 43 or greater than? Is less than. So, circle less than. Okay. Number 5. Now we have the signs. Okay. Greater than, less than. 35 and 47. Which one is greater? 47, right? So we have to circle 35 is less than 47. No secret, right? And number 6, we have to circle the greater number. We have to circle the greater number and then write the correct sign. Então nós vamos circular o maior número, the greater number. In this case, is 301. And write the correct sign. E a gente vai colocar o sinal correto. In this case, less than. Now, let's go to page 32. Okay, kids. Now, exercise number 7. We have to complete the sentence. Okay, so we have 423 is 268. This is less than 268 or greater than 268. Is greater than. Okay, and you have to complete the other sentence. Okay, number 8, 4 and 5. What you have to do, teacher? Use both digits to write two-digit numbers. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Use both digits, usar os dois algarismos, to write two-digit numbers, para escrever números de dois algarismos. For example, we can write 45 and 54. Então, com esses dois algarismos, nós conseguimos escrever 45 and
54. And what you have to pay attention here? O que você tem que prestar atenção aqui? Que a gente vai usar no exercício 10. This number is the largest number, the greatest number. Esse número é o maior número, the largest, the greatest. E esse é o menor, the least number, ok? Na próxima frase, number 9. Use both digits to write the largest possible two-digit number. Now we have to use this to make the largest number. Agora a gente tem que usar esses dois algarismos para formar the largest number, para formar o maior número. So here, what number I put here? Qual número eu coloco aqui? The greatest number, o maior número. In this case, 3, and then we just can use 2. 32. Okay? In exercise 10, you have to complete the table. Você tem que completar a tabela. The first column, na primeira coluna, we have the digits that you can use to do the exercise. Então, na primeira coluna, você tem os algarismos que você pode usar para completar as outras duas colunas, certo? Qual é a coluna do meio, teacher? A coluna do meio é a coluna do greatest number. Greatest number é a coluna do maior número. E a última coluna é a coluna do least number, é a coluna do menor número. Então você vai usar esses três algarismos da primeira coluna para completar a segunda e a terceira. E aí, pessoal, exercise 11. Write the numbers in order from smallest to greatest. No exercício 11 você vai escrever os números, write the numbers from smallest to greatest, do menor para o maior, to greatest number, ok? And exercise number 12, write the lengths of these ocean animals. Então você vai escrever a medida desses animais from the smallest to the greatest. Você vai escrever do menor para o maior. Right, kids? Thank you. See you. Bye bye.